Igreja, através das leituras da Palavra de Deus que a liturgia nos traz, nos oferece a meditação a respeito desta dimensão bonita da vida de Deus e do seu relacionamento para conosco, que é a dimensão do pastoreio. Deus é o grande pastor das nossas almas. Esta comparação da relação de Deus com a humanidade, sobretudo com aqueles que creem, relacionado com a figura do pastor que apacenta as suas ovelhas, é algo que permeia muitos livros do Antigo e do Novo Testamento. Nós vemos um exemplo nas leituras de hoje. A primeira leitura, extraída da profecia de Jeremias, traz esta realidade. Também como outros profetas falam também de Deus como pastor, como por exemplo o profeta Isaías. Deus é o pastor e nós, o seu rebanho, as ovelhas que Ele cuida. Seu relacionamento conosco é, portanto, de um Senhor que nos protege, que nos salva dos perigos dos animais selvagens, que nos conduz pelo caminho certo e evita que nós nos desviemos por estradas obscuras e perigosas. É aquele que nos alimenta, é aquele que nos dá a vida. Jeremias deixa entrever também outra realidade da dimensão do pastoreio. Não é só Deus que é o pastor único de todos nós, Ele é o nosso pastor supremo, mas Ele mesmo, Deus, quis condividir esta tarefa, este mundo de pastor também conosco. Então Ele estabeleceu, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tanto no judaísmo como no cristianismo, pastores humanos que assumissem esta missão de comandar, de ser líderes, de serem guia, de serem cuidadores de todo o povo. E quando nós fazemos um compromisso com Deus, quando esses pastores assumem esse compromisso, Deus leva esse compromisso a sério, de verdade. E Deus cobra deles um bom serviço. É o que nós ouvimos na primeira leitura. Deus, através do profeta Jeremias, está recriminando os pastores maus, os pastores negligentes, aqueles que assumiram a missão de pastor, mas não estão fazendo o que Deus quer. Então a leitura começa assim, né? Nós ouvimos: ai dos pastores que deixam o seu rebanho se perder. Ai dos pastores, eles serão castigados. E os substituirei por novos pastores que guiem meu povo para o caminho da salvação. Deus está sempre no comando da igreja. Estava no Antigo Testamento no comando do povo de Deus e está hoje no comando da sua igreja santa. Ele delega esse ofício de pastor, mas ele não descuida de todo o rebanho. Também no Novo Testamento, Deus quis constituir novos pastores. E Jesus Cristo, nosso Senhor, constituiu um grupo de pastores muito específico. Nós sabemos que são os 12 apóstolos, não é? Constituídos chefes, líderes, pastores do povo de Deus. E os seus sucessores também têm essa mesma função, os bispos e os seus colaboradores, que são os padres. Mas na igreja, irmãos e irmãs, não exerce a função de pastor unicamente esses que foram constituídos por Cristo com o poder sagrado. Esses sim, é claro, os bispos e os padres são os nossos pastores primeiros. Mas todos nós batizados temos também que assumir a nossa parcela nesta tarefa de pastorear. Pastorear não é tarefa única e exclusiva, nem de Deus, nem dos bispos e padres. Deus em primeiro lugar, depois os bispos e os padres, mas também nós, todos os fiéis, todos os batizados,
sejam leigos, sejam consagrados, estejam casados ou solteiros ou viúvos, jovens, adultos e anciãos, todos nós devemos colaborar nesta missão, porque, como vai dizer Santo Agostinho, um grande padre da igreja, bispo e doutor, ele dizia: o ofício de pastor é amoris officium. Essa expressão em latim que é de fácil tradução, né? Amoris officium, ofício de amor. Pastorear é questão de amor, e o mandamento do amor é comum a todos nós, não é verdade? Os mandamentos, os 10 mandamentos, estão dirigidos a todos nós, não somente aos padres, não somente aos bispos, não é verdade? E qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento é amar. E se pastorear é o mesmo que amar, amoris officium, então todos nós, conclusão, todos nós temos que pastorear também. O pai de família, a mãe de família tem que pastorear a sua casa, o seu lar, cuidar dos seus filhos. Isto é ofício de amor. Isto é doação, exige entrega, exige dedicação, exige sacrifício. Isto é pastorear. O jovem que está dedicando-se aos estudos, ele tem que pastorear esse trabalho que Deus lhe deu, com responsabilidade, aproveitar o tempo, fugir da preguiça, das distrações, da internet e etc., para se focar no seu trabalho, no seu ofício de amor, que nesse momento é o estudo. E se negligencia isto, está sendo um mau pastor, que deixa as ovelhas se perderem, porque o estudo, o trabalho que não é bem realizado, repercute em toda a sociedade, repercute na nossa família, e isto é o mesmo que um pastor que deixa suas ovelhas à deriva, para que os lobos a devorem. Imagina um estudante de medicina que é preguiçoso, negligente, não estuda direito, depois se forma, dá um jeito de se formar, né? E daí confunde os medicamentos na hora do tratamento, não é? E não cura as pessoas. Seria um grande negligente, um mau pastor e assim por diante. Todos nós temos que assumir o nosso ofício de pastoreio na igreja, ao mesmo tempo que nós devemos rezar também por aqueles que são pastores propriamente ditos, os sacerdotes, os bispos, para que seja um bom exemplo para nós e que não ouçam essa recriminação vinda do Senhor e não sejam merecedores do castigo que Deus reserva para os maus pastores. Ai dos pastores que deixam perder-se as ovelhas. Nosso grande modelo de pastor é, sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso no Evangelho, São Marcos, no capítulo 6, nesse trecho que nós ouvimos, vai nos dizer qual é o estilo de pastoreio de Jesus. Jesus está ali nessa cena do Evangelho que nós ouvimos, treinando os seus novos pastores, os apóstolos, está trabalhando com eles, está ensinando-os a serem bons pastores. E depois de um longo momento de trabalho, de muitas horas de trabalho, os apóstolos voltam já cansados, mas felizes, depois de pregar, depois de fazer milagres. Jesus nota que eles não tinham tempo nem para comer, diz o texto. Então Jesus os chama para o descanso, né? Vinde comigo para um lugar afastado, deserto, para descansar um pouco. E os apóstolos, felizes da vida, vão com Jesus. Entram no barco, atravessam, né, o mar da Galileia. Quando chegam lá na margem, o que acontece? O povo estava tão sedento que, sabendo que os apóstolos com Jesus iam para tal ponto, eles seguem os apóstolos, seguem a Jesus. E quando chegam lá, já tem uma nova multidão esperando. Jesus então reage de forma esplêndida, né? Mesmo cansado, mesmo tendo feito o seu plano de descansar,
tirar o seu dia de folga, né? Ali estava o povo, então o Senhor teve compaixão. Porque eles estavam ali, viu aquelas pessoas e percebeu que elas estavam como ovelhas que não têm pastor, ovelhas sem direção, sozinhas, descuidadas, e começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Este é o nosso modelo, o modelo que nós sacerdotes devemos seguir e que vocês também devem seguir nas suas funções, nas suas responsabilidades, no seu ambiente, para que todos nós, pastoreando aquilo que Deus põe em nossas mãos, possamos merecer o prêmio do bom pastor. E o prêmio do bom pastor é encontrar-se com o pastor supremo Jesus Cristo e sermos felizes com Ele por toda a eternidade. Peçamos então a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe nossa, ela que é mãe do grande pastor de nossas almas, Jesus Cristo, Salvador nosso, que ela nos ajude a sermos generosos como ela foi, cuidando do seu lar, cuidando do seu filho Jesus, cuidando de São José, levando uma vida simples de dona de casa, mas executando todas as suas tarefas com amor, com perfeição. Assim mereceu alcançar tão grande glória, sendo a mãe de Deus e mãe nossa. Que ela nos ajude também a santificar o nosso dia a dia, os nossos trabalhos cotidianos, não desprezar as nossas atividades, porque são nessas pequenas coisas do dia a dia que devemos ser fiéis, para sermos então merecedores do prêmio que Deus reserva para os justos. Que assim seja.